No Evangelho da Infância, esse do Pseudo Tomé, Yogananda relata que, inclusive, acontecem episódios, ali são relatados episódios que, para nós ocidentais, Yogananda comenta isso, para vocês ocidentais, vocês acham algo difícil de aceitar, porque são momentos da infância de Jesus que é, parece que Jesus era mau, que Jesus era mau. Mas se vocês pegam os textos sagrados, né, da Índia que contam a vida do Senhor Krishna e de outros santos da Índia, vocês verão que para nós, hindus, o que está registrado no Evangelho de Tomé, pseudo Tomé, não é algo tão extraordinário assim, e nós não vemos Jesus como se fosse mal por conta desses episódios. Para nós hindus, não. É aquilo que eu falei no início da questão da mente racional. Se olharmos a realidade apenas de forma linear, esses episódios da infância de Jesus, do Evangelho Apócrifo, do Pseudo Tomé, nos parecerão algo bastante violento da parte de Jesus, como se Jesus não tivesse aquilo que eu falei, inclusive, para a Júlia a respeito de Kuan Yin, da compaixão. Mas ele não é um avatar, ele não está aqui por compaixão, como ele age dessa forma? Como a criança Jesus age dessa forma? É o que Yogananda disse, nós não podemos julgar pela aparência, e nem pela aparência das atitudes, quando, por exemplo, Jesus já adulto, como está registrado no evangelho, nos evangelhos canônicos, em que ele entra no templo com um chicote, rodopia o chicote no ar, vira as mesas dos cambistas, expulsa os vendilhões do templo. Parecia que Jesus estava irado. Mas ele não é um avatar cheio de amor, de caruna, de compaixão, porque ele agiu dessa forma, irada, expulsando as pessoas que estavam no templo, fazendo do templo comércio, um lugar sagrado, a casa do Pai. É aí que devemos compreender que o Avatar, mesmo quando age de forma excêntrica, inclusive existe uma live no canal da Escola de Yoga do Lago que fiz recentemente, quando o mestre age de forma excêntrica, ele não está agindo movido pela ira, pelo ódio. Internamente, a sua consciência é como um lago sereno, apesar de que no mundo externo, na atitude externa, a física do mestre, ele aparentar estar cheio de ódio, quando na verdade não está. Ele apenas está agindo com energia, porque naquele momento é necessário. Existe alguma lição que deve ser mostrada para os discípulos ou para não discípulos, dependendo do episódio, dependendo do contexto. Mas dentro dele, o lago sereno continua. É uma das coisas que Yogananda também nos fala sobre isso. Eu posso até agir externamente, aparentando estar com raiva, mas dentro de mim, o lago da consciência continua em Niruda, continua tranquilo. Aqui é um episódio da infância de Jesus em que ele estava, né, criancinha, pequenino, ele estava fazendo passarinhos de barro, brincando, e num dia de sábado. E os fariseus, os judeus ortodoxos, de visão dogmática do tempo de Jesus, e que inclusive tramaram a crucificação dele, um judeu viu Jesus brincando com passarinhos no dia de sábado e correu para José, para avisar José: olha, seu filho está brincando, fazendo passarinhos de barro. Hoje é sábado, não podemos fazer nada no dia de sábado. E José, então, vai até lá para ralhar com Jesus. E José chama a atenção de Jesus. Jesus olha para os passarinhos de barro e diz a eles: voem! E os passarinhos de barro criam vida e saem voando. Aqui esse episódio é tranquilo. Agora existem outros episódios
que nós devemos realmente tomar cuidado. Eis a importância, como falei no início, que o verdadeiro exegeta necessariamente tem de ser uma pessoa iluminada, porque eu mesmo, Alexandre Campelo, lendo esses textos, obviamente que eu teria um julgamento errado. Obviamente que ao ler esse evangelho apócrifo da infância de Jesus, eu ia pensar mal de Jesus, se não fosse Yogananda falando não pense mal dele, porque ele agiu dessa forma, existe um motivo do Avatar agir dessa forma. Não é que ele é mau, não é que ele é violento. Então, o extremo cuidado nas interpretações é fundamental. Pessoas não iluminadas interpretando textos sagrados é um perigo para a humanidade, como já falei. É por isso as guerras santas, as guerras que existem religiosas, porque por causa da falsa interpretação, da interpretação errada das Sagradas Escrituras. Inclusive hoje, queridos, eu tenho visto muitos falando a respeito dos textos apócrifos, dos evangelhos apócrifos, e dizendo, afirmando que o Deus do Antigo Testamento é mau, Yaldabaoth, Javé, é mau, é um Deus mau, é um Deus vingativo, é um Deus doente. Cuidado com essas interpretações. Cuidado com essas interpretações. Porque quando lemos Yogananda, acredito que o próprio Satya Sai Baba, quando lemos os próprios santos, autênticos santos da Igreja Católica, que são santos, como São Francisco, Teresa de Ávila, que já citei, eles não falam que o Deus do Antigo Testamento é mau ou é doente. Então, cuidado com a interpretação, cuidado com aqueles que vêm com esse tipo de interpretação, que inclusive levam muitos ao ateísmo, a acreditar que o mundo é mau, que os gnósticos acreditavam num mundo mau, os gnósticos não acreditavam que o mundo era mau. A visão dos gnósticos era essa semelhante à nossa do yoga, de que o mundo é a lila de Deus. É a brincadeira, não que seja necessariamente mal. É um jogo, é uma brincadeira. E quando acessarmos a mente mais evoluída, que não é a racional, perceberemos isso, que é tudo uma brincadeira, é um jogo. É muito difícil, enquanto continuarmos pensando com a mente racional, aceitar que tudo é uma brincadeira, principalmente se você está sentindo dor, principalmente se você tem o braço quebrado. Falar não é uma brincadeira quando você está com o braço quebrado, quando você está sentindo dor. Então é necessário, para que você compreenda que é de fato uma lila, que é de fato uma brincadeira, que primeiro você acesse essa mente superior, que você esteja em Ananda, em bem-aventurança. Se você não estiver em bem-aventurança, sentindo essa inefabilidade de Deus dentro de você, realmente você não vai aceitar que tudo é uma brincadeira, porque você está sentindo dor. E na dor você não diz que é brincadeira. Então, o que é que os mestres, quando eles falam que é uma lila, que é um jogo, que é uma brincadeira, o que é que eles querem dizer? Eles estão falando de um nível de consciência muito superior ao nosso. Eles estão falando de um nível de bem-aventurança. Então, para eles, eles percebem que é uma brincadeira, que é um jogo. Mas nós temos essa dificuldade ainda de aceitarmos isso. É mais fácil para nós aceitarmos que tudo é sofrimento, que tudo é mal, e que vai acabar mal, porque é o que estamos vendo, é o que vemos. Infelizmente, eis a importância da meditação, eis a importância de acalmarmos os redemoinhos mentais e de acessarmos essa ananda, essa bem-aventurança. Sem isso, nós não compreenderemos o que os mestres querem dizer e julgaremos mal tanto os textos sagrados quanto os deuses, ou o Deus do Antigo Testamento, Javé. Existe uma pessoa hoje aqui no Brasil que diz ter visões de Javé. E existe um canal da Alaia, eu tenho assistido os vídeos dela, não conheço todo
tudo que ela realmente fala, mas os vídeos que eu já assisti até aqui, é Viver, que é o nome do canal dela. Eu gosto muito. Ela tem um conhecimento profundo da gnose e ela fala muito bem, a Alaia e Viver, que é o canal. Gosto muito dela. Ela, certa vez, ela disse em relação a essas pessoas que dizem que têm visões de Javé. E diz até que Javé, tem uma pessoa aqui no Brasil, não vou citar o nome, diz que já viu Javé em uma cadeira de rodas. Javé apareceu para ele em uma cadeira de rodas. E a Alaia tem um vídeo lá no canal dela, ela disse, pessoal, cuidado com isso. Cuidado com isso. Não é assim que os gnósticos viam Yaldabaoth ou Javé. Mas de forma semelhante ao que nós no yoga vemos, como uma persona do Deus verdadeiro, que é o inefável, que é o silêncio absoluto, que está além, é Brahman, que está além de Yaldabaoth, de Javé. Então, se vocês quiserem também acessar o canal da Alaia Viver, que eu recomendo. Não conheço todo o pensamento dela. Já assisti alguns vídeos, gostei muito. Muito bons os vídeos da Alaia. Então, o Deus do Antigo Testamento é mau? Não, ele não é mau. Ele é uma persona do Deus maior. Assim como Brahma no hinduísmo. Brahma, Vishnu e Shiva são personas de quem? De Brahman. Brahma, inclusive, quando lemos Brahma, quando lemos a respeito de Brahma, no Srimad Bhagavatam, nos outros textos, no Shiva Mahapurana, ele parece ser atrapalhado, vaidoso, atrapalhado, às vezes egoísta. Existe um episódio no Shiva Mahapurana em que ele é flechado, Brahma é flechado por Kama, que Kama, inclusive, foi uma criação dele, né, que na tradição ocidental seria o Cupido. Ele foi flechado por Kama e ele se apaixona, Brahma se apaixona por uma filha dele, a Sangya. E ele é repreendido por Shiva, o senhor Shiva. E no Shiva Mahapurana, Shiva é maior do que Brahma. Shiva, no Shiva Mahapurana, é o Maheshwara, é o senhor do cosmos, é Shiva, e não Brahma. E nem Vishnu, mas Shiva. Cada Purana conta histórias, às vezes, muitas vezes de formas diferentes, foram escritos pelo mesmo autor. Por quê? Porque quem escreveu os 18 Puranas, que inclusive tinha o nome de Krishna, não é Krishna, o Krishna Avatar, é um outro Krishna, que escreveu os 18 Puranas. Ele tinha a ideia de passar um conhecimento das diferentes formas que cada um de nós tem para a adoração de Deus. Nós podemos adorar ao Senhor como Vishnu, isso quando lemos os Puranas, né, de Vishnu, como o Srimad Bhagavatam, por exemplo. Eu tenho toda a coleção do Srimad Bhagavatam. Aqui no Srimad Bhagavatam é dito que Vishnu, ou Krishna, é a suprema personalidade de Deus. Já os Purana da Shakti, o Devi Purana, diz que a suprema personalidade de Deus é a Devi, é a mãe divina. Então, são formas que nós temos devocionais para a adoração de Deus. Não significa que Krishna é Deus, depende da sua devoção, ou que Shiva é Deus, existem aqueles que adoram Shiva como Deus, ou que a Devi, como Ramakrishna. Quem Ramakrishna adorava? A Devi. Ramakrishna adorava Kali. Para ele, Kali era Deus. Yogananda também. Então, depende da nossa devoção. A mente analítica é um problema, pois a realidade não comporta absolutos. Yogananda dizia, em um mundo de relatividades não comporta absolutos. Então nós não devemos mais pensar como a criança, como o adolescente, de forma analítica, porque, como falei no início da live, a realidade ela não é assim, ela é sinuosa. A realidade é sinuosa e não uma linha reta. Se você continuar pensando sempre de forma muito racional, você não chega a conclusão alguma. Existe essa história, então, também
no evangelho do pseudo Tomé de Jesus na infância, em que uma criança, Jesus criança caminhando, vem uma outra criança e esbarra no ombro, no braço de Jesus e derruba Jesus no chão. E Jesus se levanta irado com aquela criança e amaldiçoa a criança, e a criança cai morta. Os pais da criança, apavoradas com aquilo, pegam o corpo do filho, levam até José, falam para José: o teu filho, olha o que o teu filho fez com uma palavra, né, de maldição, ele é mau e tal. E José então vem para dialogar com Jesus. E Jesus parece realmente determinado em afirmar: você não sabe quem eu sou. Então, quando lemos esse texto do pseudo-apócrifo de Tomé, nós pensamos: meu Deus, Jesus é mau. Jesus é mau. Como interpretar isso? Aí é por isso que eu falo, temos que recorrer aos santos, que Yogananda falou sobre isso. Ele citou essa passagem na segunda vinda de Cristo, e Yogananda cita essa passagem. Lemos e vemos muitas passagens, ele diz, no Srimad Bhagavatam, que poderíamos dizer que Deus é mau. Mas devemos compreender as atitudes, certas atitudes do Antigo Testamento, ou dos evangelhos apócrifos, ou mesmo dos evangelhos canônicos, de forma kármica. Tudo funciona dentro da lei do karma. Existe aquela passagem também dos canônicos do Antigo Testamento, canônico, de Elias, do profeta Elias, em que duas ursas, crianças, zombam de Elias, porque ele era careca. Ele era careca e as crianças começam a rir dele, a zombar dele. E então ele amaldiçoa as crianças, e duas ursas saem do meio do mato e decapitam as crianças, matam as crianças. Isso está lá no Antigo Testamento. Então muitos vêm, ao lerem essa passagem, dizem: Deus é mau, Elias era mau, Javé é mau. Mas e a questão kármica daquelas crianças? Quem foram aquelas crianças em vidas passadas? Por que acontecem acidentes? Ou mesmo quando a própria natureza se torna furiosa conosco, como um tsunami que mata milhares de pessoas, ou um terremoto que destrói cidades e morrem milhares, milhões de pessoas, como uma chuva torrencial que aconteceu na China em 1900 e foi no início desse século, agora não me recordo a data exata, em que morreram 3 milhões de pessoas nessa tempestade na China. 3 milhões de pessoas. Deus é mau? A resposta é não. Esse mundo possui leis. Que leis? Do karma. Então tudo acontece movido pela lei do karma. Até mesmo a atitude de Jesus criança ou de Elias, quando ele amaldiçoa aquelas crianças, nós não sabemos quem foram aquelas crianças em vidas passadas. O que elas fizeram para ter aquele karma, aquele mau karma, para serem decapitadas por ursas, por duas ursas. Karma. Existe no budismo, o Buda irado, Padmasambhava. Quem conhece a vida de Padmasambhava, que já leu sobre Padmasambhava, pode pensar: meu Deus, um Buda irado. Existe um momento em que ele foi aprisionado numa torre, ele estava lá na torre, e o príncipe passa lá embaixo, e ele com um Vajra, quem sabe que Vajra quer dizer raio, né, de metal pesado. Ele coloca a mão pela janela da torre e solta o Vajra. Matou o príncipe. Ele era mau. Se olharmos por essa ótica de que ele era mau, de que Jesus era mau, de que a natureza é má, estamos num problema psicológico complicado. Mas se olharmos pela ótica de que tudo funciona pela lei do karma, do mérito, do demérito, punya karma, apunya karma, se olharmos por essa ótica do karma, Jesus não foi crucificado à toa,
Ele resgatou o karma de milhões quando foi crucificado. Se olharmos por essa ótica do karma, então Deus não tem nada a ver com isso. Nem Javé tem nada a ver com isso. O que acontece nas Sagradas Escrituras, de Oriente e Ocidente, ou até mesmo no Antigo Testamento e no Novo Testamento, é kármico. Esta imagem aqui do Srimad Bhagavatam, esse é outro volume do Srimad Bhagavatam, esta imagem. Quem conhece a história de Pralada, do Santinho Pralada e de Narasimha? Quem conhece essa história de Narasimha? Ali foi o karma de quem? Quando Narasimha é obrigado a matar o pai de Pralada. E Narasimha era Vishnu. Por que isso acontece? Porque era o karma do pai de Pralada. Como era mesmo o nome dele? O rei perverso, perverso rei, pai de Pralada, um rei demoníaco, enquanto Kashipu. Pralada, Hiranyakashipu, obrigado, Betinho. Enquanto que Pralada era um santinho. Um santinho. Então, queridos, tudo funciona de acordo com a lei do karma, não é maldade. Yogananda, muitas vezes, ele tinha que ser severo com os discípulos, como já narrei, já falei em outras lives também. Certa vez, inclusive, ele contando, ele conversando com o irmão Anandamoy, ele disse ao irmão Anandamoy, sabe, para mim não é fácil. Às vezes eu tenho que ser duro com vocês. Porque na posição em que eu estou como instrutor, eu preciso disciplinar o ego. O ego tem que ser destruído de vocês. Ou é assim, ou vocês jamais realizarão Deus, o inefável. Porque, de fato, quem é que se sente ofendido? É o ego que se ofende. E o ego é o nosso maior inimigo. Sem verdadeira humildade, sem verdadeiro despojamento, sem verdadeiro desapego, nós jamais realizaremos Deus. Aqui a imagem de Krishna, né, na batalha de Kurukshetra, Krishna lutando contra o perverso rei Kansa. Isso são coisas que muitas vezes nós não compreendemos, mas ele não é o avatar do amor. Como pode isso? A questão é, ele agiu pela lei kármica e dentro dele, assim como quando Jesus rodopiou o chicote no ar, dentro dele não havia sentimento de ódio, não havia sentimento de vingança. O lago sereno da consciência, apesar de externamente ele precisar agir com energia. Aí, para tirarmos aquela imagem de Jesus severo, coloquei essa imagem de Jesus criança, sorridente, e de Krishna com Radharani. Então, queridos, essa questão do pensamento muito racional, muito linear, inclusive na era em que nós estamos, da física quântica, o que é que os laboratórios, o que os físicos veem em laboratórios de altas energias, o que eles veem lá foge muito da nossa linearidade, do nosso pensamento analítico. Então, as coisas nem sempre vão ser 2 mais 2 é igual a 4. O santo não significa que pelo fato de ele ser santo, ele vai ser sempre zen, não. Swami Vivekananda falava com energia. Yogananda falava com energia. Se vocês pegarem palestras de áudios de Yogananda, I'm Paramahansa Yogananda, falava com energia. Não era aquela coisa, eu, Paramahansa Yogananda, não. Isso não significa que ele fosse mal, não significa que ele fosse irado, que ele estivesse zangado, nada disso. Então nós devemos começar a pensar em termos de complexidade. A realidade ela é complexa, ela não é linear o tempo todo. Compreendendo, mais uma vez, por favor, não entendam mal, compreendendo que quando eles agem com energia, dentro deles não existe ódio. É o que Krishna também disse a Arjuna: você irá para a batalha, mas não movido por sentimentos de ódio, de vingança, nada disso. Você não pode ir para a guerra com ódio no coração ou com vingança no coração. Você irá apenas no devido
dever de agir em defesa do Dharma, não movido pelo ódio, apenas na ação do bem, do Dharma.